brado de Jesus na cruz foi: está consumado. Nós temos trabalhado nesses últimos dias com a temática Sabedoria para Viver. Um povo que faz diferença na sociedade foi nossa última reflexão sobre esse povo de Deus. E você sabe que você precisa ser diferente. Aquela frase muito interessante de um professor nosso que dizia o seguinte: se entre um crente e um não crente não faz diferença, que diferença faz? Você, disse Jesus, é sal da terra. Você é luz do mundo. Você deve exalar o bom perfume de Jesus por onde você for. E você também é carta escrita, e as pessoas estão lendo a sua vida. Hoje nós vamos iniciar uma nova série com essa temática. E quanto ao futuro? Nós estamos vivendo aí um período de guerra no Oriente Médio. Isso desperta no coração de muita gente as possibilidades escatológicas do que vai acontecer no fim dos tempos. Então a gente elaborou uma reflexão para este mês que vamos tratar, aproveitando o dia 2, dia de finados, falar um pouquinho sobre morte. Mas vamos tratar também sobre compreensão correta sobre Israel e igreja. Qual a relação entre Israel e igreja? Nós vamos fazer essa reflexão. Mas a Bíblia descreve alguns sinais dos fins dos tempos. E nós queremos olhar com você quais são esses sinais. E um dos sinais, já posso adiantar para você, é o amor de muitos vai esfriar. E muitos vão apostatar da fé. É curioso isso, porque hoje as pessoas estão sendo muito nominais. A gente até um tempo atrás se perguntava para as pessoas, né? De que religião você é? A pessoa falava, eu sou católico. Você perguntava, nominal ou praticante? Isso está acontecendo com os evangélicos. E tem gente da IPI assim. Está no hall de membros da igreja, mas não tem compromisso com a igreja de forma alguma. Nem com a participação das programações, nem com o sustento, nem com a vida aí fora. Então o amor vai esfriar e alguns vão apostatar da fé e vão buscar outros caminhos, porque se você não levar uma vida séria com Jesus, você vai se perder. Então é importante que você consiga discernir os sinais dos fins dos tempos. E também a igreja é estimulada a aguardar o dia do Senhor, dia maravilhoso da volta de Jesus Cristo, e é nossa esperança. Por ocasião do dia de finados, e aqui é importante a gente lembrar, no dia de finados se comemora pelos católicos como um dos dias mais importantes da tradição cristã católica. Mas a gente talvez vem dessa influência forte, porque o nosso país tem uma grande influência católica no comportamento religioso. É importante que você saiba que para o católico o dia de finados é o dia de relembrar os mortos e dos entes queridos que já foram, bem como rezar pela alma deles. Para eles, a alma da maioria dos mortos está no purgatório e está lá passando por um processo de purificação, e você pode contribuir com ele lá no purgatório de 3 formas. Você pode orar, você pode contribuir com a igreja, você pode de alguma forma mudar o cenário dele, pelas orações e por intercessão e por contribuição e por missa que você faz em prol do morto. Esta é a concepção católica. Eu estava almoçando no final de semana passada com um casal lá no nosso encontro de famílias, e eu percebi uma profunda dor nesse casal, porque eles já tiveram algumas gestações e perderam, não tem nenhum filho, e eles estavam lamentando porque o luto estava difícil de ser digerido. E eu percebi que, aproveitando o dia de finados, aproveitando essa ideia de morte, como é que a gente lida com o luto, como é que eu passo pela morte, que era importante, e decidimos como equipe ministerial falar com a igreja, ensinar. E essa mensagem é pedagógica, ela é densa, porque ela tem muito conteúdo, e eu não sei se você vai conseguir assimilar todas as coisas, mas ela de fato é esclarecedora.
E mesmo porque esses dias atrás, ouvindo um líder de célula, ele estava dizendo assim: pastor, lá na minha célula surgiu uma dúvida e nós estávamos pensando para onde vão os mortos quando morrem. E a gente entendeu que eles vão dormir e aguardar depois o final dos tempos. Eu falei, não é assim que nós cremos, e nós vamos passar para vocês hoje isso. Então quero usar como texto básico o texto de Lucas 16, 19 até o 31. E o texto bíblico diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os mares. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, que a tua palavra possa trazer clareza e lucidez na elucidação desse tema, que para muitos é um tema estranho, difícil de lidar, mas nós queremos pedir a graça e o teu Espírito possa trazer tranquilidade para absorver a tua palavra e para ministrar a tua palavra. Que o Senhor aquete o nosso coração, que as crianças estejam tranquilas com seus pais e mesmo na tenridade elas possam entender a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E quanto ao futuro, pensando então sobre a morte, que chato esse assunto, é meio tabu, porque as pessoas acham que isso aqui é meio esquisito de falar, é meio proibido e renegado esse assunto, distante, não comum nas nossas abordagens mesmo de púlpito. Mas é um tema deveras importante, ele é necessário, ele é esclarecedor, porque de forma inexorável, quer dizer, não tem como você vai passar, enfrentar a morte, seja na sua vida, passando pela morte, ou na vida de um ente querido. E eu quero dividir essa reflexão em 4 tópicos. Primeiro, o salário do pecado é a morte. Segundo, ninguém está preparado para a morte, é uma afirmação, será que é verdade? Como eu faço para preparar? Terceiro, onde estão os mortos? Qual lugar que eles estão? Depois que morreu, vai para onde? E essa pergunta a Bíblia responde. E quarto, o rico e o Lázaro e as principais aplicações desta história. Eu diria história e não parábola. Comecemos com esse primeiro tópico: o salário do pecado é a morte. A morte entrou na história humana por causa da desobediência de um casal. Eu ouvi esta semana uma abordagem interessante, alguém dizendo de forma contextualizada que os brasileiros que estão na faixa de Gaza ainda estão lá porque de alguma forma estão boicotando a manifestação que a nação brasileira e o presidente fez com relação ao Hamas. Mas isso me transportou para aquela ideia de que quando uma autoridade, um presidente de uma república
ou de uma nação que governa, se ele tomar uma decisão errada, ele compromete toda a nação. E isto é uma lei importante na vida espiritual, porque é a lei da representatividade. E quando Adão e Eva pisaram na bola pela desobediência desse casal lá no Éden, toda a raça humana ficou comprometida, toda a descendência, e você é descendente de Adão e Eva. Por isso que a causa da morte é o pecado, a desobediência dos nossos pais. Então, e o pecado não é só a causa da morte, mas é a causa da doença, das desgraças, dos sofrimentos, das intempéries, de todas as mazelas humanas. Romanos 6, 23 diz, vamos falar comigo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se por um lado, e isso Paulo depois descreve de uma forma mais interessante, Romanos 5,12, porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas o dom, o favor, o presente de Deus, gratuito, é a vida eterna. Então nós vamos ter que compreender isto. A palavra salário aqui usada por Paulo é a mesma palavra para o pagamento de um soldado, o pagamento de uma mesada, aquela parte do auxílio que o soldado recebia no lugar de pagamento. Então a ideia é essa: o salário, o preço, o valor da morte do pecado é a morte. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Por que eu morro? Porque o pecado entrou no mundo. Por que os teus queridos morrem? Porque o pecado entrou no mundo. Por que as pessoas sofrem? Por que das doenças? Por que das enfermidades? Por que das desgraças? Por que do trabalho com suor? Por que tem cardos e abrolhos na lavoura? Por que tem parto duro, difícil como as mulheres? Por causa do pecado. É isso que a palavra descreve. Mas em segundo lugar, será que esta frase, ninguém está preparado para a morte, é real? Eu creio que sim. A maioria das pessoas não está preparada para a morte, nem para a sua própria morte, nem para a morte de um ente querido. Por isso que 2 profetas são usados por Deus para alertar as pessoas. O profeta Isaías chegou para um rei chamado Ezequias, e ele disse a seguinte coisa: Ezequias, Deus está mandando te dizer, põe em ordem, organiza a tua casa, porque amanhã você vai morrer. A Bíblia diz que Ezequias ficou desesperado, ele chorou muito diante do Senhor, e ele então pediu para o Senhor: Deus, me dá mais um tempo de vida, e o Senhor lhe deu mais 15 anos. Mas um outro profeta chamado Amós, ele é orientado por Deus a declarar à sua nação Israel: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Então a maioria das pessoas não está preparada, a vida não está em ordem, e por isso tem medo da morte. Recentemente eu tratava de um senhor, uma pessoa na nossa sociedade que estava com seu pai em fase terminal. E ele disse assim: eu não sei o que vai acontecer, eu sou filho único, e quando meu pai morrer eu não sei o que eu vou fazer. O que eu faço, pastor? Eu falei: primeira coisa, vamos resolver o problema da eternidade do seu pai. Ele tem Jesus no coração? Não. Então traga-o, nós vamos falar do Evangelho, falar para ele de que Cristo tem que ser o seu Salvador e Senhor. E quando ele declarar isso com a sua própria boca, o seu passaporte para a eternidade está carimbado. Então você resolveu um problema. Agora a segunda coisa, nós vamos lidar, como você vai reagir depois disso? E assim aconteceu. Falamos do Evangelho, essa pessoa se converteu, morreu logo em seguida, e o filho depois começou a estruturar e colocar a sua vida diante do Senhor. Então, você tem que se preparar para a morte, e a primeira coisa que você tem que fazer é regularizar a sua situação espiritual diante de Deus. E o que é que você precisa fazer? É reconhecer que Jesus na cruz veio e morreu em seu lugar para que você tivesse vida. E se você quiser ir para a eternidade, o caminho é Jesus, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém consegue ir até o Pai senão por mim. Então você precisa dizer: Jesus, eu sou um pecador, eu mereço o teu castigo, o teu juízo, mas eu te louvo porque o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Então, Pai, eu quero ter a minha eternidade na sua presença. Carimba o meu passaporte com o sangue de Cristo, e que eu possa desfrutar da eternidade na tua presença. Fechou? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para se preparar para a morte.
Agora eu quero algumas outras sugestões passar a você. Primeira, fale sobre esse assunto com mais naturalidade. Tem muitos pais que, no sentido de privar a dor e o sofrimento dos filhos, o animal de estimação morreu, não vou falar que ele extraviou, sumiu, e ele morreu, e você vai lá e enterra o cachorrinho, o gatinho, e não fala para o seu filho, mas ele vai ficar perturbado. Faleceu um ente querido, você não vai lá no dia do funeral e mostra aqui é o teu fim. Você precisa até usar desse momento para ser pedagógico para o teu filho. Tem muitos que escondem esta dura realidade dos seus filhos. Então a primeira coisa é falar com mais naturalidade sobre esse assunto que nós nos deparamos, principalmente os pastores, muitas vezes no ano. Outra forma de você se preparar para a morte é preparar a sua velhice, planejar a sua velhice. Tem gente que não se organiza para ter uma velhice melhor. E aqui digo em vários aspectos, é de viver a sua vida saudável, de cuidar dos seus exames, de cuidar da sua saúde, da sua alimentação. E nós temos médicos aqui que gostam muito dessa área, e você pode pedir ajuda a eles, fazer os seus exercícios, dormir bem, descansar bem e ter uma vida menos estressante. Uma outra coisa, seja uma pessoa querida, porque eu já visitei hospitais quando os atendentes, enfermeiros e auxiliares diziam o seguinte: olha, aquele quarto tem um cara lá muito chato, e a gente não gosta de atender aquele paciente. Então, meu amigo, se você for um velho chato, uma pessoa chata, as pessoas não vão querer bem você, e é capaz de deixar você lá sofrer um pouquinho. Então, por favor, seja uma pessoa querida, que as pessoas tenham prazer de estar com você. Isso é uma forma de se preparar para a sua morte. Você não pode ser um cara entojado, você não pode ser uma pessoa ranzinza, você não pode ser um cara rica. E tem muitos, me perdoem, que já estão na fase terceira idade, na melhor idade, mas não sabem viver. E as pessoas, não aceito ninguém lá na minha casa, não quero que ninguém cuide de mim, você vai morrer às mínguas, é isso. Então se prepare para morrer, prepare. Leve a sua vida organizada, deixando sempre os seus queridos inteirados dos seus negócios, das suas contas, das suas pendências. Compartilhe com isso. Houve uma cena muito engraçada na época do Covid, quando eu tive que ir para o hospital. Então, peguei os cartões de crédito, falei, Neto, aqui, tirei minha carteira, documento, estou indo para o hospital e fui internado. Mas ela falou assim, por favor, porque tinha uma situação que eu tinha aposentado já no INSS, mas eu não tinha recebido nenhum pagamento, porque eu falei, vou contribuir mais um pouco para melhorar o meu rendimento de pensão do INSS. Então eu estava esperando, então não tinha sacado, porque a partir do momento que você sacar, você não pode mais rever o seu valor de INSS. Mas a Né falou, você não vai sair sem fazer esse pedido e sacar esse dinheiro, porque eu não vou ficar sem. Mas é importante você levar a sua vida organizada de tal forma que o seu cônjuge conheça a sua senha, sabe o imóvel, conhece os seus negócios, sabe das suas pendências. Isso é viver preparado para a morte. Mas tem um outro que é muito importante, que é fazer um plano de assistência funerária. Pastor, me livra dessa. Não. Teve outra cena engraçada, minha sogra estava pela manhã aqui, eu me recordo, um dia apareceu uma pessoa do Pax oferecendo o plano de assistência funerária. Mas era um homem esquisito para vender aquele tipo de produto, porque ele falava uma voz muito grossa, e ele parecia um pouco Frankenstein, ele era meio esquisito. E ele chegou assim, senhor Edson, eu queria vender um plano de assistência funerária para o senhor. Eu falei, olha, minha sogra está querendo. Mas ela tinha dito isso. E eu encaminhei, dei o endereço, e ele bateu lá na porta da minha sogra, o seu genro pediu para eu vir aqui e vender para a senhora um plano de assistência funerária. Ela ficou mordida comigo, mas ela me disse hoje depois, falou, olha, se eu não tivesse feito aquilo, eu teria problema com a minha filha que faleceu logo em seguida. Então pensa sério, porque os pastores acompanham muito esse momento da família, um momento difícil, apertado, e as pessoas não têm nada, e não é barato morrer. Então, quando você tem esse plano de assistência funerária, você já tem um lugar para sepultar, eles te ajudam na documentação, tem um lugar para velar o corpo, tem a ornamentação, tem o chazinho, tem a bolachinha, tem o transporte, tem o túmulo para sepultamento e outras coisas, dependendo do plano que você fizer. Além disso, tem um plano de aposentadoria para que você não morra às mínguas. Então, por favor, tem gente que não contribui com a INSS, que é a aposentadoria pública, mas você pode fazer um plano privado, se você tiver condições. Faça um seguro de vida para não deixar um monte de dependência para o seu cônjuge, para os seus filhos. Deixa eles como os beneficiários.
tenha uma morte digna. Então isso seria algumas dicas para você preparar para a morte. Parece um pouco esquisito tratar sobre esse assunto, mas não é. Mas será sempre um momento difícil. E era costume bíblico preparar um local para o sepultamento. E deve-se ter um profundo respeito pelos mortos. Cremação. A Bíblia não é clara sobre esse assunto. O judaísmo, a cremação não é permitida. Mas na Bíblia nós encontramos dois personagens registrados que foram cremados. Primeiro foi a família de Acã. Eles esconderam aquelas coisas dentro da barraca de Acã e eles foram apedrejados e queimados. Outro grupo foi Saul e seus filhos, depois da guerra, lá derrotados pelos filisteus. Depois eles foram levados por alguém de uma tribo e eles lá foram também cremados. Então, tanto a forma convencional como a cremação, os resultados são os mesmos, pó ao pó, cinza a cinzas. E o que o texto de Eclesiastes 3:20 diz: todos procedem do pó e para o pó vai tornar. Essa é uma questão para você definir como você vai tratar. Mas eu quero ir um pouco mais lidando com os casos de doença terminal. Antes disso, depois dessa programação, o Gabriel estava de manhã com a gente. Falou: pai, uma coisa muito importante que talvez você poderia dizer é sobre a questão de doação de órgãos, que é uma causa nobre e altruísta. Quando você pode salvar uma vida por causa de um órgão que você deu, só que hoje você tem que ter o consentimento da família, porque você não vai estar lá para decidir. Então, pense sobre esse assunto que é importante para ajudar alguém e beneficiar alguém. Mas nos casos de pacientes de doença terminal, primeiro, saber ou não saber se você tem uma doença grave e que vai te levar a óbito. Uma área que eu uso muito no aconselhamento, quando eu vou tratar alguém, é perguntar: se fosse o inverso, você gostaria ou não de saber? Porque há muitos também que pensam: não vou contar esse assunto não, vou deixar ele pensando que está tudo bem, e não conta a verdade para a pessoa que está com essa doença grave. Então vocês podem definir, mas é muito importante tomar uma posição. Pessoalmente, já disse bem claro em casa, isso é bem resolvido. Se tiver alguma doença grave, conte para mim, pode dizer, não tem nenhum problema, eu quero lidar com isso. Mas você, família, tem que aprender a decidir sobre como tratar sobre isso. Segunda coisa, medidas paliativas e medidas invasivas. Quando um paciente está na fase terminal, o médico pode trabalhar nessas duas vertentes. As medidas paliativas são medidas que o médico, o profissional da saúde, vai tomar no intuito de aliviar a dor do paciente e o sofrimento para desfechar uma vida tranquila. E alguns vão para casa e tomam uma medicação para evitar a dor, mas vão morrer ali entre família. Mas outros optam por uma medida mais invasiva, algumas intervenções, algumas cirurgias para combater a doença e prolongar a vida, mesmo que se estenda o sofrimento e sabendo que vai levar a óbito. Então esse é o assunto que você tem que estar bem resolvido, para que não chegue lá no dia você fique desesperado como lidar com isso. E já estou te ajudando. Eleni Vassão é uma médica cristã e ela trabalha no Emílio Ribas, em São Paulo. Há muitos anos atrás eu li uma entrevista dela numa revista e ela falou sobre como lidar com os pacientes terminais, que é o dia a dia dela. E ela fez uma menção de que eles têm 7 estágios da agonia. O paciente passa por esse estágio. Primeiro estágio é o choque, quando ele recebe a notícia de que em breve vai morrer porque ele está com uma doença terminal. Choque. O segundo estágio é a negação, porque ele passa a imaginar que algum erro médico aconteceu, aquele exame está errado, não é verdade isso não, e logo eu vou estar curado. É negação. Choque, negação. Terceiro, a cólera, quando ele percebe que o seu estado realmente é fatal e ele passa a se revoltar contra tudo e contra todos, contra Deus até inclusive. O quarto estágio é a depressão, e ele passa a ficar quietinho, preocupado com seus familiares, o que vai ser da vida, e se sentindo culpado e pensando quem poderia ter feito muitas coisas diferentes. O quinto estágio é a barganha. Se o Senhor me tirar dessa, eu vou ser um obreiro, um pastor, eu vou me dedicar à obra. Se o Senhor me tirar dessa, vou ser um bom pai, uma boa mãe, e eu vou mudar a minha vida. E ele promete N coisas para ser curado. O sexto estágio é da aceitação. Então ele realmente entende e se dispõe a enfrentar
e só então ele vai experimentar a paz no seu coração. E o último estágio é o decatexis, quando o agonizante já está no final mesmo, inconsciente, num mundo totalmente seu, chegando ao estágio fatal, que é a sua morte. Esses 7 estágios são comuns nos pacientes em fase terminal. Mas vamos mudar um pouquinho as fases do luto. Porque quem já passou pela perda de um ente querido, existem algumas fases. Primeira fase é negação, não é verdade que morreu. Negar. Segundo, raiva, por que aconteceu isso? Por que não foi comigo? Por que não deixou? Recentemente eu tratei de uma senhora que ela falou de uma oração que ela fez. Ela tinha um menino especial, um homem de 60 anos. O marido dela foi cliente da onde eu trabalhei no banco, e essa criança, ela era especial, que agora com 60 anos, o marido morreu, ficou essa viúva com o seu menino. Ela fez uma oração para Deus por causa de ser uma criança especial: não permita que eu morra antes dele. Quem é que vai cuidar desse menino? E de fato aconteceu, e eu fui no sepultamento desse homem. Uma fase do luto é da barganha também. Não pode ser, porque aí começa a negociar também com a situação. Uma outra fase é a depressão, porque perdeu alguém. E por fim é a aceitação. Agora, sobre o tempo de luto, é uma experiência única. Por isso não fica se metendo em coisa alheia e questões externas, porque você tem os seus julgamentos, os seus preconceitos, e você fala, mas não pode. O cara perdeu o seu cônjuge agora, recentemente, não deu nem 3 meses, 4 meses, já está arrumando outro. Que negócio é esse? Saiba você que a média de um luto, a média de duração é de 3 meses, com sentimentos mais intensos que vão sendo amenizados com o tempo. Geralmente leva 1 ano para você perceber o que mudou em sua vida, tanto emocional quanto de forma prática. Agora saiba você, o luto prolongado, quando passa mais de 1 ano, ele passa a ser patológico. É uma doença que precisa de tratamento, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, para cuidar dessa pessoa. Certa vez conversava com uma pessoa sobre isso. Ele disse, pastor, quem viveu o luto, perdeu um cônjuge, não imagina a solidão que essa pessoa sente. Então às vezes você quer se meter em questão alheia. Por favor, não fique julgando as pessoas. Demorou 6 meses, o cara já arrumou, a mulher já arrumou outro marido. Claro que tem todo um esquema diante do Senhor, que você, crente em Jesus, tem que saber o que se faz. Não é aventura, mas sim uma coisa bem definida. Mas é importante que você esteja bem resolvido dentro do seu coração e se prepare. Então prepare-se para morrer. Põe a sua vida em ordem, porque você vai morrer um dia. São essas dicas, de forma muito clara e objetiva. Terceiro tópico, onde estão os mortos? E aqui vai ser um pouquinho mais denso, e eu queria que você prestasse bastante atenção, porque se você quiser, eu posso te dar toda essa narrativa escriturística sobre o que está na Bíblia sobre isso. Principais posicionamentos de religiões. Por exemplo, o materialista ou ateu, ele não acredita em vida após a morte. Morreu, acabou, é um blackout, fechou. A propósito, certa vez eu li que o sono é uma entrega para o obscuro. Toda vez que você vai dormir, você faz uma entrega. Você não sabe o que vai acontecer quando você dorme. A morte, num primeiro momento, você entra num campo diferente. Mas para o materialista e para o ateu, morreu, acabou, blackout total. Para os espíritas, após a morte, ocorre um processo de desencarnação, onde o espírito se separa do corpo físico. Então a alma continua viva em outro plano ou dimensão. E há uma espécie de oportunidade para se poder melhorar e evoluir através da reencarnação, podendo voltar a habitar num corpo que eu chamo de reencarnação. E eu achei interessante porque tem 3 aspectos do espiritismo que são pesados e não conseguem ser fundamentados na Bíblia. Por exemplo, a imortalidade da alma, nesse sentido de ficar reencarnando, a capacidade de comunicação com os mortos, porque o espiritismo, eles invocam os mortos, e a Bíblia terminantemente proíbe a necromancia. E o espírita acredita na reencarnação, mas para mim é tão ilógico, porque, veja bem,
se você se reencarna para o mundo, para evoluir e ficar melhor, esse mundo já devia estar melhor, porque se você for reencarnado, você devia ser um cara melhor, uma mulher melhor, e você continua com o mundo cheio de problemas. Então, na lógica, para mim, já não consegue passar. Mas a Bíblia diz assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo, está na Bíblia. Então, não tem como entender a reencarnação à luz da Bíblia. Então, por isso, você tem que ter conhecimento da palavra. Terceiro grupo, os adventistas. Os mortos estão dormindo em suas sepulturas, onde permanecerão até a ressurreição. A teoria deles é do sono da alma. E tem alguns textos bíblicos que falam: a menina dorme, Lázaro não morreu, ele dorme. Então a ideia que, através desses textos que falam dormir, essas pessoas assimilam. Só que quando você olha para esse texto bíblico e outros que eu vou mencionar, você percebe que a alma, ela tem identidade e consciência depois da morte. Outras seitas, além do sono da alma, ensinam que a alma morre. Afirmam que Deus, por ser tão bonzinho, tão amoroso, não vai castigar os ímpios eternamente. Então eles serão punidos durante um tempo após o juízo final, e depois, num determinado momento, simplesmente deixarão de existir. Não apenas esses indivíduos, mas os demônios também vão deixar de existir. Esta é uma concepção de algumas seitas. Católicos. Para os católicos, as almas plenamente puras vão direto para o céu. Aquelas pessoas afastadas de Deus vão para o inferno. Mas os que não estão afastados de Deus, mas que carregam alguns pecadinhos, vão para o purgatório para se purificar. E aí então, segundo a tradição, você pode usar almas a saírem do purgatório, ajudando a pagar o preço dos pecados, com reza, missas, oferecendo dinheiro à igreja. Por isso que se acende vela para os mortos, para iluminar o caminho dele lá no purgatório. Mas isso não tem fundamentação bíblica, você não vai encontrar purgatório nas escrituras sagradas. Os evangélicos creem que os mortos ou vão para junto de Deus, para um lugar de bênção, de alegria, ou vão para um lugar de tormento. Nós ficamos separados dos nossos corpos mortais, mas continuamos a existir como indivíduos. Então, os espíritos o espírito e a alma de uma pessoa morta encontram-se num estado que a gente chama intermediário, aguardando a ressurreição dos mortos, porque ao soar a última trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E na Bíblia, não vou entrar nesse assunto, mas fala de duas ressurreições, dos mortos em Cristo e de todos. Todos vão passar pela ressurreição, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Quem faz recebimento de membros, eu tenho uma frase que eu descrevo lá o seguinte: quem nasce uma vez, morre duas vezes. E quem nasce duas vezes, morre uma vez. O que é isso? Quem nasce o nascimento físico vai passar pela morte física e morte espiritual. Quem nasce duas vezes, que é o nascimento físico e o nascimento espiritual, o dia que recebe a Jesus, vai passar pela morte física, porque o salário do pecado é a morte. Mas se Jesus vier e esse cara estiver vivo, nem pela morte vai passar, porque ele vai ser transformado o seu corpo e arrebatado com o Senhor Jesus, conforme as Escrituras nos dizem. Palavras-chave para você compreender. Eu percebi que quando você for estudar esse assunto, que é muito debatido e polêmico também, você vai encontrar 4 palavras gregas e hebraicas. Por exemplo, Sheol, Hades, Geena e Tártaro. Tártaro não é tratamento odontológico, aquilo que você faz limpeza, asepsia na sua boca. Mas aqui, esses 4 nomes são importantes você ter conhecimento. O Sheol no hebraico, o texto de Salmo 9:17 diz que os perversos serão lançados no Sheol, no inferno. Então essas 4 palavras, Hades, Sheol, Tártaro e Geena, todas na sua Bíblia vão ser a palavra inferno. Então o Sheol e Hades são a mesma coisa. Sheol em hebraico, Hades em grego, mas se trata de um lugar intermediário onde os perversos irão. Por exemplo, Lucas 16:23, o texto que você leu comigo, diz assim: que no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui está dizendo de Hades. O texto de Salmo 9:17, que serão lançados no inferno, no Sheol, hebraico e grego. A palavra
Sheol aparece 65 vezes no Velho Testamento. A palavra Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento. Mas e o Geena? Também é traduzido na sua Bíblia como inferno, mas a tradução está lá em Mateus 23:33. Serpentes, Jesus dizendo: raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E a palavra aqui usada é Geena, aparece 12 vezes. Agora, Geena não é Hades nem Sheol, é um lugar, é o inferno definitivo, diríamos assim. A palavra Geena significa de Gi-Rimon. Havia um vale em Israel chamado Vale de Rimon. E no Vale de Rimon eram feitos sacrifícios de crianças ao deus pagão chamado Moloque. Esse lugar também, Vale de Rimon, ele também foi usado para se jogar lixos e cadáveres. E sempre tinha fogo direto no Vale de Rimon. E Gi-Rimon, aí Gehenna, é o mesmo radical. É essa abordagem. O Geena já não é Hades, não é Sheol, é um lugar definitivo. Mas continua, o quarto. A última palavra grega utilizada para o inferno é tártaro. Está em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, Deus não poupou anjos quando os pecaram, antes precipitando-os no tártaro. E lá na tua tradução vai estar dizendo inferno. Entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Acontece só essa aparição dessa palavra nas Escrituras Sagradas. Então vamos lá, clarificando tudo. Sheol e Hades é um lugar intermediário para onde vão os que perversos, ímpios, que já vão aguardar num lugar de tormentos. O Geena e Tártaro é similar ao lago de fogo. Vou falar uma coisa, você vai falar heresia, não é, você vai conferir na Bíblia. O inferno não é eterno. O lago de fogo é. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 20 que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E lá estarão a besta, o falso profeta e Satanás, que estarão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 10 e 20, 14, você pode conferir. Então, o inferno, Sheol e Hades, não é eterno, mas o lago de fogo é. Então, esse Sheol e Hades é um lugar intermediário até a ressurreição. E depois, definitivamente, as pessoas serão, após o juízo, enviadas para o lago de fogo. Todavia, é importante destacar que Deus é soberano sobre tudo e todos, no céu, na terra, no Sheol, no Hades e em todo o universo. É Ele quem controla a vida e a morte. Jó 26:6 diz assim: o Sheol está desnudo perante Ele e não há coberta para o abismo. Salmo 139:8, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo Sheol, abismo, lá estás também. Apocalipse 1:18, Jesus diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos e séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Então, Deus tem o controle de todas essas coisas. Parte nebulosa passou um pouquinho, mas agora a gente entra. E aqueles que são salvos em Cristo, se não vão para o Hades e nem para o Sheol, e lá na frente para o Geena, por Tártaro, para o lago de fogo, onde ficam? O texto bíblico nos fala de seio de Abraão, que esse rico foi para o lugar de tormento, Hades e Sheol, mas o mendigo, Lázaro, foi para o seio de Abraão, que também você vai encontrar nas Escrituras outra palavra similar. Qual é? Paraíso. Por exemplo, você vai encontrar Jesus declarando para aquele ladrão na cruz arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui então você começa a perceber que a alma não morre e não fica também em estado de dormência. Jesus disse: você vai estar comigo hoje no paraíso. Paulo também, ele diz sobre isso, lá em Coríntios 12:3, na segunda carta: eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. E Jesus em Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhes ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus.
Então, enquanto o Sheol e o Hades é um estado intermediário, um lugar intermediário para o sofrimento dos ímpios, o seio de Abraão e o paraíso é um lugar intermediário até que haja a ressurreição e vai para o céu plenamente, como a palavra descreve. Então o céu é o destino final dos salvos, é o destino para a eternidade, sendo lugar de comunhão com Deus. Pastor Hernânio Dias Lopes começou a descrever um pouco sobre o céu, achei interessante, que diz assim, que o céu é o melhor porque lá não entra pecado. Se não entra pecado, não entra todas as misérias humanas. O céu é melhor porque lá não haverá mais despedida. Aqui a gente celebra o nascimento, choramos a morte, rasga o nosso coração de saudade pelos filhos que vão, mas no céu não haverá mais adeus. Estaremos sempre juntos, sem rusgas, sem mágoas, sem conflitos, sem separações. Nossa comunhão será plena e perfeita. O céu é o melhor lugar porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É isso que a Bíblia descreve. O céu é o melhor lugar porque lá veremos a Jesus face a face. E a sua glória vai iluminar a cidade. A melhor música, as melhores roupas, os melhores iguarias. Tem muita gente que pensa que o céu é um lugar de ócio. Fica lá, primeiro que você vai estar com o corpo glorificado, não vai ficar fantasma lá em cima, só espírito, vai ficar com o corpo glorificado. E é um lugar de alegria, de regozijo, de intensidade, de celebração, de arte, de música e de trabalho. Mas não esse trabalho que cansa, mas de empreendedorismo. Cara, se puder, Deus fala, vem cá, vou dar uma volta no mundo cósmico. Eu quero que você entre e veja a imensidão de tudo que eu fiz. O céu é o melhor lugar porque lá você vai servir a Deus com perfeição. O seu Shedd diz que a morte para muitos é o fim, mas para nós os cristãos é a volta para casa. Cheguei. Acho muito lindo quando Estevão sendo apedrejado, ele viu Jesus em pé recebendo. Para Jesus se levantar aqui, Estevão era um cara, você foi guerreiro, você foi valente, seja bem-vindo. É um sinal muito lindo das Escrituras. Mas a gente fecha com essa história de Rico e Lázaro, não uma parábola. Porque na parábola Jesus não conta nome. E aqui ela mencionou Lázaro, mencionou Abraão e os profetas. Eu queria dizer algumas coisas sobre esta parábola que depois você pode debruçar nela e perceber. Primeira lição: você deve estar mais preocupado com o seu estado na eternidade do que o seu estado neste momento. O rico viveu uma vida esplendidamente consumista, festa todo dia. É isso que esse texto descreve. Lázaro, uma vida de sofrimento. Então não quer dizer que o seu estado atual vai determinar o seu estado futuro, muito pelo contrário. Dependendo se você se ancorar na boa vida que você tem, você não preparar para a eternidade, você pode sofrer conforme esse homem rico sofreu o seu tormento. Segundo, através dessa história você entende que a vida após a morte tem identidade e consciência, porque esse homem rico sabia quem era Abraão, já sentia dores, tormento no seu estado pós-morte, e Lázaro já vivia num lugar bem melhor. Terceiro, através dessa história você entende que aqueles que não têm a Jesus após a morte irão para um lugar de sofrimento, de tormentos, a palavra é isso. Através dessa história você entende que há um abismo que separa os dois lugares, o seio de Abraão, paraíso, do Hades e Sheol. Você nessa história vai entender que os salvos em Cristo, quanto da sua morte, vão ser escoltados pelos anjos. Morreu, os anjos vêm escoltar o servo de Deus e levá-lo, porque você vai aprender o caminho da casa do Pai, e os anjos vão te levar. O rico ali morreu e foi sepultado, e aí o tormento dele já começa a partir daquele momento. Através dessa história você vai perceber que os salvos em Cristo vão para um lugar de gozo e alegria. E isso dá para ver em vários outros textos. Por isso que a gente, num sentido pleno da palavra, não dá para concordar com a sonolência da alma, a alma que dorme. Através dessa história você vai entender que não é possível interceder pelos vivos ou se tornar um mediador. Deixa ir lá voltar, não tem mais isso. Comunicação com o mundo lá de espiritual, dos mortos, com o mundo presente,
não existe essa comunicação. Ah, mas o que acontece nesses lugares que aparecem? São demônios, é Satanás utilizando, porque é expertise dele enganar as pessoas. Ele imita qualquer um. Ele pode imitar a voz do seu ente querido. E tem muita gente, num momento de desespero por uma perda trágica, vai num lugar assim para ouvir. Por quê? E aí a pessoa vem falar, mas não é a pessoa. Porque esse texto, pela palavra, não tem sustentação para isso. E por fim, se você quiser um maior detalhamento sobre a compreensão desses temas, depende da posição escatológica que você utiliza. Tem duas grandes posições, e eu queria que você pesquisasse sobre isso: pré-milenismo e amilenismo. Os pré-milenistas é uma corrente de estudo da Bíblia que entende as últimas coisas de um seguinte aspecto: Jesus vai voltar, não desce na terra, os mortos em Cristo vão ressuscitar, subir com Ele, e os que estiverem vivos terão seu corpo transformado, vão para um período que eles chamam de bodas do Cordeiro. Nesse mesmo ínterim, quando a igreja está com Jesus, para os pré-milenistas, no mundo vai acontecer tribulação, 7 anos de tribulação, e aqui será a manifestação do anticristo dentro da corrente pré-milenista. Após esses 7 anos, Jesus volta com a igreja que está reunida com Ele, e vem para a terra e instala o seu reino milenar, 1000 anos de paz na terra. Satanás será preso, e aí depois desses 1000 anos de paz na terra, vem o grande trono branco, onde todos serão julgados. Os que estiverem à direita, Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, que foram lavados, santificados em nome de Jesus. E os que estiverem à esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo e enxofre. Essa é a visão pré-milenista. A visão amilenista não crê no milênio literal. A vinda de Cristo é de uma só vez, e quando Cristo chegar já acontecerá o arrebatamento. Não vão entender o milênio como literal, e você já entra na eternidade e você vai estar no céu diretamente. São essas duas posições, depois vocês podem estudar. Prefiro pré-milenismo. Quanto ao futuro, e o seu futuro? Quero convidá-la a se colocar em pé. Vou lembrar da minha Belina 78. Cheguei em Dourados com a Belina branca, ano 78. Ela tinha um adesivo atrás, vermelho. Dizia assim: onde você vai passar a eternidade? E sabe aquele dia que choveu e depois secou, ficou aquele vidro manchado de terra vermelha de Dourados? Então a pessoa leu lá: onde você vai passar a eternidade? Ela escreveu assim: não sei. Hoje você não vai poder alegar ignorância. Eu já vi muitas pessoas serem convertidas a Jesus, lembrando daqueles hinos antigos: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro do teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais acertar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, com esta palavra densa, mas necessária e importante, para que ninguém saia daqui ignorante, mas possa ter as suas convicções e talvez se debruçar mais na tua palavra e ter o seu futuro garantido na tua presença. Obrigado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos credencia para a eternidade. No nome dele nós oramos. Amém. Pode se sentar.